Daí, rapaziada e meninas, estamos de volta, né? Espero que vocês estejam aí assistindo as lives, principalmente, né? Pra gente ter um quórum. E também, né, quem não tá conseguindo, porque arrumou um emprego, amém, né? Porque, digamos, tá fazendo alguma coisa à noite. Então assista aí, vai ficar na plataforma do YouTube, no canal que vocês estão acostumados a assistir, né? Então, bem-vindos à aula de Organização do Espaço Mundial. Beleza? Vamos lá, gente, então? Na última aula, a gente viu que as sociedades, elas possuem densidades diferentes. Essa densidade faz com que haja uma transformação maior ou menor da natureza. Ok? Dentro dessa sociedade, ela pode ter atrasos, né, atrasos técnicos, no caso, para vocês entenderem, né? Essas sociedades, elas se mundializam ou se globalizam. Na atualidade, elas se mundializam. Eu deixei claro na última aula. Tá? Essa mundialização e globalização não atinge o território desses países igualmente ou hegemonicamente, formando a homogeneidade fatual, certo? Então pense o seguinte: essas sociedades, elas também podem adaptar muitas técnicas, ferramentas, modos, costumes, cultura, elas podem adaptar o que vem de fora, tá? Mas quando a gente olha para o ecúmeno e as suas adaptações e a modernidade, digamos, e a científica agora, a gente percebe que tem uma parte da sociedade que ela não muda. Talvez essa mudança seja muito lenta, gradual, e nós, numa geração aí, não percebemos, certo? Essas mudanças, essas mudanças, principalmente as mudanças ligadas ao simbólico, à religião, à metafísica, essas coisas espirituais, certo? Apesar de tudo, informação, etc, etc, a gente tem ainda as culturas que têm uma base religiosa. Essa base religiosa, ela não é modificada muito facilmente, e quando ela é modificada, veja a reforma lá do século XVI, também há uma modificação na sociedade. Então vamos entender o seguinte aí, só que é o seguinte: existem religiões e existem culturas. Como a gente está fora da cultura oriental, nós vamos começar então pela cultura oriental para a gente fazer comparação com a nossa regionalização do Ocidente, tá? Então vamos pensar o seguinte aí, o slide chegou aí para vocês, né? Nesse slide está escrito as raízes animistas da cultura oriental. Pessoal, primeiramente eu gostaria que vocês observassem aí que tem um conjunto de prédios, né? Deixa eu tomar água, tá um dia muito quente. Tem um conjunto de prédios com algumas reentrâncias aí, né? Na verdade, todos eles têm reentrâncias, né? Como aqui a aula eu não tenho a participação, né? Então vamos lá para o slide, desculpe, tá? Essas reentrâncias têm a ver com a base religiosa dessa sociedade. Olha aí no slide 2. Claro, aí na sala eu perguntaria o que vocês, qual a teoria, uma explicação que vocês poderiam dar em relação a essas reentrâncias. Normalmente, né, a explicação mais simples é que pode passar o vento ou alguma forma de energia ali eólica, né, quando se apresenta isso lá no ensino médio. O ensino médio trata uma parte dele no segundo ano, né, para o final, as religiões do mundo. Às vezes até aparece no terceiro ano. Tá? Então olha ali, essas reentrâncias na verdade, técnicas construtivas para fazer com que o ar, na verdade, o espírito da montanha, né, passe por dentro aí de uma maneira mágica, vou dizer assim, né, adiantando, para equilibrar energias, toda essa questão que é moda no Ocidente em relação à cultura oriental, né? As energias, a yoga, todas essas coisas de equilíbrio, né? Mostrado, enfim, que com a medicina tradicional há, por exemplo, curas, beleza? E é lá do Oriente, tá? O importante para vocês entenderem, quando vocês olham esse prédio, é que aí é caro construir dessa forma. Aí, por exemplo, há um desperdício de espaço verticalizado. Certo? Então é um sacrifício que é pago, né, devido à cultura que é forte e faz com que, apesar de toda a modernidade,
internet e tudo mais, ainda as pessoas têm uma religião. Olhando para um cenário atual, principalmente as religiões institucionalizadas, né, como a Igreja Católica e algumas protestantes, a gente percebe uma diminuição dos fiéis. Né? Se você for, né, numa igreja católica, primeiro você entra lá nas cidades do interior, a maioria são mais velhos. Né? E também a gente percebe que os jovens não estão indo tanto para a igreja. Isso depende também, que eu já percebi aqui no Paraná, devido a um padre mais forte ali, mas isso pode acontecer. Então, há a religião. A Ásia, que é o nosso caso aí, são prédios lá em Hong Kong, então a gente tem essa característica, né? Vamos lá para os... Se eu fico um pouco de gap aqui, tá, gente? Me desculpe, mas a gente vai retornar, tá? Ó, vamos lá para o slide 3, né? Pense o seguinte, ó... Então, há a tendência, ou melhor, né, a cultura de achar que elementos da natureza têm outra virtude a não ser da natureza. Estão entendendo? Qual virtude, por exemplo, da água, qual virtude do ar, qual virtude da terra, qual virtude do fogo. Né? Inclusive trabalhado ali em Jung quando se trata da questão arquétipa, né? Os elementos da terra e tudo mais isso daí. Né? Mas aqui, que a gente não vai avançar tanto psicologia, afinal é uma aula de geografia, né? Vamos olhar ali. O monismo, então, é essa qualidade de mundo que faz com que coisas que não têm, claro, para nós, espíritos, sejam tratados como algo, claro, espírito, mas de cunho sagrado. Tá? Então, as rochas, as montanhas, as florestas, os rios podem ser vistos por uma cultura de uma forma, do ponto de vista sagrado. Se a gente olhar para o cristianismo, a gente tem pontos sagrados do cristianismo. Né? Se a gente olhar para lugares sagrados do mundo, então a gente vai encontrar a cultura representada ali. Tá? Ó, o monismo, então, faz com que a gente pense o seguinte: o Oriente, eles são os outros, do ponto de vista de Latour, como a gente trata então o Oriente. Tá? Os outros, eles podem ser analisados por nós, mas essa análise não pode recair no problema da discriminação e, claro, discriminação é o resultado do preconceito. Certo? Então é importante em geografia a gente frisar que não há uma diferença moral entre as religiões, tá? Apesar das maneiras dela de proceder com o sagrado. Olhando aí para o slide 4, olha lá no slide 4, ó, eu vou ler o monismo rapidamente. Conjunto de filosofias e crenças que não desassocia o Criador da criatura, o físico do espacial, o bem do mal, compreendendo Deus em tudo e em todos os lugares. Somos todos um só espírito. É claro, eu peguei de um site mais religioso, né, a visão religiosa, então ela fica mais gritante aí. Não, pessoal, do site foi embaixo. Esse daí foi do dicionário online. Vocês percebem aí, né? Então, dê uma analisada no tempo de vocês, já expliquei. Pessoal, dentro do monismo, por exemplo, né, no monismo, tem atitudes, melhor, né, regras de tribos, né, indígenas, né, comunidades indígenas, que não se pode urinar no rio ou em algum elemento da natureza. No fogo, inclusive, é simbólico de várias coisas, de lendas, de mitos, né, se urinar no fogo, caso do homem. Imagine, então, você urinar no rio, que pode ser a sua avó, mãe, assim por diante, que reencarnou, não vou achar uma palavra melhor para isso, em uma forma de objeto. Então, um mundo só. O Ocidente, pelo contrário, definiu e delimitou dois mundos, um aqui e um por vir. O aqui nós estamos, e esse aqui pode a gente fazer o que quiser nesse mundo, claro, do ponto de vista material. Então a gente não tem um respeito, o Ocidente não tem um respeito, por exemplo, pela natureza como é encontrado e nas religiões orientais. Né? Então há um melhor entendimento, claro, espiritualmente, filosoficamente, da parte nossa sobre o mundo. Né? Só citando aqui uma característica, né? Inclusive tinha acho que no livro didático essa questão, os enterros celestiais. Os povos ali, mais monges do Everest, ali, Nepal, eles morrem e eles levam o corpo num lugar que o piso é de pedra, certo? E lá eles picotam o corpo em vários pedaços para os urubus se alimentarem e fazer o papel da natureza mais rápido. Então há uma maior integração dessas
comunidades desses povos com a natureza. Claro, filosoficamente, até mesmo, e religiosamente, que é mais importante para nós agora. Ó, dentro do monismo a gente pode encontrar o quê? O Pessoal, o fetichismo aparece nos livros didáticos. Muitas vezes eles substituem essa palavra, eu vou explicar depois, tá? O fetichismo, primeiro, quando você fala essa palavra, principalmente no ensino médio, a piazada, né, que não é boba nem nada, já dá risada, gente, com aquela questão da questão sexual, certo? Ali você pode até... digamos, né, gente, ali você pode desbaratinar, digamos assim, e realmente tem a ver. O que é importante aí, né, nessa relação não é a pessoa, e sim o fetiche de tal tara sexual, né? Quem sou eu para julgar isso daí? Mas isso daí pode surgir, porque aparece lá fetiche. Mas a questão do fetiche é que a prática, né, aí o objeto fica no centro das atenções para mobilizar muitas vezes espíritos, deuses e no caso aí no caso sexual, sei lá, a animalidade, a violência, aí como as pessoas piram, tá? Então vamos lá, tá? 4. O fetichismo, que nada mais é que as pessoas darem poder ou uma espiritualidade às coisas. O totemismo, que na verdade é uma especialização do fetichismo, se a gente pensar bem, porque o totem, né, a gente está acostumado a ver totens na cidade, formativos, mas o totem marca um local sagrado, muitas vezes. Esse totem pode ser um animal, esse totem pode ser, por exemplo, uma força da natureza, mais raro, uma planta, por exemplo, né? Então, as tribos, por exemplo, não pode comer aquele animal que miticamente, né, aí deu vida a eles. Eles descendem desses animais. Mas isso é mais complexo, a gente vai ver também. O ancestralismo, tá? Essa questão de cultuar os antepassados, como Freud, claro, Freud ele fez uma resumida da cultura e da antropologia no livro chamado Totem e Tabu. Já vou voltar no caso dele, tá? A gente pode dizer que existe há bastante tempo. É o horror à questão da morte. Imagine, na animalidade, a gente evoluindo, buscando então a espiritualidade, 3.000, 4.000 anos para cá, que a gente deixa de ser bárbaro praticamente, e menos, tá, gente? 4.000 antes de Cristo, né? 5.000 antes de Cristo. Então a gente pode dizer que há esse horror, então, culto aos mortos, né? Pelo menos essa é a teoria mais aceita. No Freud, tá, gente? Eu tô falando Freud aqui. Ele faz uma resumida antropológica, tá? O politeísmo, que a gente conhece lá na escola, fica encantado com aquele conteúdo do ensino do primeiro ciclo ali, sexto ano, né, antiga quinta série, que mostra os deuses, mostra os deuses gregos, a piazada, se você perceber, né, principalmente os mais avançados em estudo, que estudam mais, que é mais, não fala antenado, né, mas digamos, estuda mais que a escola, né, ele estuda mais fora, ele gosta muito da mitologia grega, então aparece aí. Então, o politeísmo, quando aparece, a gente está falando do passado, afinal a geografia a gente também pode ver aqui, tá? Ó, então isso daí pode acontecer dentro das religiões, claro, dentro das religiões e mais dentro das religiões orientais, tá? Essas características. Não é uma evolução do mais moral para o menos moral, não, isso daí pode até se sobrepor durante o tempo histórico, né? Práticas mais fetichistas, depois práticas pulando, então essa evolução aí, como foi derrubado a questão da evolução do conhecimento de Fraser, que não é bem aceito, né? Nesse caso, como se o conhecimento evoluísse, né? Do mito, religião e ciência, que não é bem aceito. Pessoal, indo vamos lá, para o slide 5. Vai lá no slide 5, beleza? Ó, religiões não ocidentais. Pessoal, o slide 5 está em vermelho aí. Eu quero que vocês deem uma olhada aí no mapa que está em verde. O mapa, claro, mapa em verde, em laranja e colorido aí, que mostram as religiões, desculpe, tá? As religiões não ocidentais. A gente está comparando com outra parte, tá? Com a outra parte que é o ocidente. Né? Veremos a semana que vem. Perdão, tá, gente? Ó, África. Vocês estão vendo ali na África o verde, o Islã, claro,
o azul ali, o cristianismo, né? Muitas vezes ali vocês estão vendo que é o cristianismo, o azul, claro, é o cristianismo reformado. E as achuras, que são essas listras nos mapas, ali a gente tem as práticas das culturas orientais. Aqui então a gente está fazendo uma generalização em relação às religiões animistas, né, que eu expliquei ali. Então, o animismo, porque você está vendo ali que tem na África essas achuras, né, na China, no Japão, aparece no outro mapa ali, no Canadá, porque tem os povos do norte do Canadá lá, né, mas aqui está mais generalizado. Então a gente tem práticas animistas, essas práticas animistas e, no caso, aí, a explicação do animismo está no slide 6. Vai lá para o slide 6. Vai. Opa. Ó, tá escrito assim, animismo, certo? O animismo abrange a crença de que não há separação entre o mundo espiritual e o mundo físico. A gente tem uma separação, né? Deus está no céu, ele não está, claro, ele está em todas as coisas, mas Deus está lá e nós cá, e ainda tem um piso inferior que é o inferno. Então há uma divisão entre outros, tá? Essa separação física e espiritual, então é base da nossa religiosidade, tá? O material não é nada. Nós não cultuamos, por exemplo, os mortos, certo? Inclusive na sociedade moderna a gente tem problema já, não problema, mas é um tabu a morte, certo? E o luto também, tá? Ó, então aí, claro, o anime dá para perceber, né? Eu não vou ler inteiro para não ficar cansativo. Do lado tem um apartamento. Pessoal, esse apartamento ele foi manipulado para seguir as receitas, digamos assim, do Feng Shui. O Feng Shui, tá literalmente ali explicado, tá escrito assim, ó, literalmente vento e água, mas mexe com a questão dos fluidos, né? Esse mundo físico então é colocado como algo positivo ou negativo. No Feng Shui, por exemplo, que eu sei, a parte mais problemática da casa é o banheiro, que se perde muita energia ali, energia, né, do ponto de vista aí místico e esotérico, tá? Então, ó, vamos lá pro slide 7, tá? No slide 7 eu trouxe as ideias do Fraser, assim, meio que resumido por Freud, Totem e Tabu. Só eu contar a história do livro do Freud aqui, Totem e Tabu. O Freud, como vocês sabem, pai da psicanálise. Por que ele está falando de antropologia? Em Totem e Tabu ele vai fazer a relação entre a doença neurótica, obsessiva, né, e a maneira primitiva de pensar, tá? Nesse livro, claro, em Mal-Estar da Civilização, a gente tem uma sociedade ali sendo descrita como uma evolução, até chegar à ciência, da religião à ciência. Em Totem e Tabu, essa sociedade, ela tem, muitas vezes, comportamentos primitivos, claro, relacionados aí, ele fala da psique, tá? Claro, o doente neurótico obsessivo, ele começa a pensar de forma mágica, inventando um mundo paralelo que não se paga as contas, ou entra na drogadição, ou todas essas coisas que levam à doença neurótica. Não estou falando aqui que a neurose, ela pode, claro, quase todo mundo pode ser um dia neurótico. Então muitas vezes a gente vê na TV pessoas sendo enganadas por gurus pedindo dinheiro porque a pessoa está doente naquele momento, né? E o Freud faz então uma relação ao animismo porque as sociedades primitivas, elas também tinham a questão da força do pensamento. Então, elas confundiam o pensamento do acontecer com o próprio acontecer, substituindo muitas vezes, mas isso também a gente pode colocar que é relativo, a questão entre um movimento de chamar a chuva e de realmente fazer com que essa chuva tenha sido chamada pela divindade. Então, essa força do pensamento e essa maneira de proceder no mundo mágico também faz parte da nossa sociedade atual, né? A magia não é abandonada, né? E a magia, a gente percebe que os neuróticos, no caso, eles apelam para quando se perde o amor, por exemplo, né? Que é uma desgraça, como diz um autor aí, não vou lembrar, você vai amarrar, né? Fazer uma simpatia de amarrar, ou você entra numa coisa, uma bad aí, tá? Pode acontecer isso, né? Então vamos lá, e essa é a comparação do Freud. Pessoal, mas o importante, ó, tá escrito assim, técnicas do animismo.
Olhando em cima, vocês têm a feitiçaria. Ora, se é um mundo espiritual monal, ele está aqui, então ele tem que ser manipulado, simbolicamente, que seja, mas há técnicas, tá? Ó, desculpe, a feitiçaria, está escrito em cima, e a magia, técnicas do animismo, encontrado muitas vezes em quase essas religiões aí, tá? De maneira disfarçada, e a gente também vai ver. Está escrito assim, ó, que a feitiçaria é a arte de influenciar os espíritos, imitando-os, roubando-lhes o poder, submetendo-os à vossa vontade, utilizando os mesmos recursos que se mostravam eficazes com pessoas vivas. Tá? Olhando embaixo, então, a magia ignora os espíritos. Foi mal aí, gente, está muito quente. Ignora os espíritos. É a parte mais primitiva da técnica animista. São sociedades que não espiritualizaram a natureza. Tá? Então há essa diferença. A gente vai entender melhor essa diferença quando olhar no slide. Eu vou fazer um pulo aqui porque eu gostaria de mudar o slide, tá? Só que daí se mudar o material que eu mandei vai dar uma confusão. Depois vocês vão entender agora. Ó, vai lá para o slide 9. Pessoal, tá escrito aí magia. A magia é encontrada em várias culturas, né? Mesmo em culturas muitas vezes árabes, islâmicas, por exemplo, pode-se recorrer à magia. Claro que não imagine ali vertentes do islamismo extremo. Então a gente encontra, por exemplo, Marrocos, lugares que a religião existe, mas não é tão levada a extremo, simpatias, da mesma maneira que vocês estão vendo aí nesse post que está escrito, uma pessoa está vendendo um serviço de amarração, magia, né, que não tem nada a ver com a religião da pessoa. Então muitas vezes um católico pode ir nesse lugar e sair de lá bem tranquilo com a sua espiritualidade católica. Isso acontece menos com os evangélicos, principalmente os reformados, né? Mas ainda a gente pode dizer que uma boa parte da sociedade que leva o catolicismo popular, então não é uma coisa tão rígida, né? Não é tão rígido que as pessoas lançam mão disso, talvez por tradição, mas às vezes, né, para fazer aquela coisa. Bom, se não faz mal, vamos fazer, né? Pelo menos mal não vai fazer, certo? Então ali tem os caras pulando umas ondinhas ali, a vassoura atrás da porta, né? Aquela lenda lá de enfiar a faca no pé de bananeira para sair a inicial da pessoa amada. Isso daí não tem nada a ver com a religião, são técnicas. Lembrando, as técnicas da magia são várias, eu vou passar pelo menos duas aqui, que vamos lá para... vamos ficar nesse slide 9 aí, tá, gente? Deixa eu olhar aqui para não se perder. Ó, as técnicas da magia, tá ali, ó, força do pensamento. Então o espaço não existe, depende da sua força do pensamento e analogia. Ora, se você passa um óleo num metal que você... num prego que você furou o seu pé, esse óleo tem a capacidade de besuntar aquilo, não deixar aquele prego esquentar, que seja, ficar limpo, e a sua ferida magicamente se curaria. Essa foi a morte de uma inglesa ali no começo já da década de 30, porque ela furou o pé num prego e colocou o prego longe, por exemplo, de uma fonte de calor, besuntando com óleo. Morreu de tétano, por exemplo. Então a magia permanece por aí. Pessoal, a magia ela pode ser, como phrase ali no slide 8. Vai lá para o slide 8, tem que voltar, por isso que eu falei, tá? Ó, ali está escrito assim, ó, magia imitativa. Pessoal, como a palavra aí imitativa é uma mimese, se imita um fenômeno natural para que esse fenômeno aprenda, digamos assim, pedagogicamente com aquele exemplo, né? Ao ver de Fraser, tá? Então olha aí no slide 8, tá? Tá em amarelo, tem ele ali, né? Aquelas fotos bem do século XIX, né? E do outro lado está escrito assim, ó, na magia, isso eu já disse, então vamos lá ver o que é essa magia imitativa. Ó, vamos lá para o slide 11, aqui eu vou botar a ordem, tá, gente? É que vocês não viram o que aconteceu na outra aula que foi ao vivo. Ó, no slide 11 tem ali a técnica da imitativas da magia. Esses povos
Claro, vou achar a palavra aqui, indígenas, digamos assim, que eram os tradicionais do arquipélago japonês, aí os Ainus, eles tinham a tradição, a cultura, na religião, de imitar a chuva quando se fazia uma grande seca. Então eles pegavam peneiras, iam jogando água para ali ter uma relação, pelo menos aí simbólica, estética, né, em relação à criação da chuva. Certo? Beleza? Não vou me enrolar tanto nisso. Ó, beleza? Pessoal, as técnicas imitativas também está ali sendo mostrada no slide 12. Vai lá para o slide 12, tá? No slide 12 é uma citação do Fraser. Vou ler Leloei, né, para vocês aí. Em algumas partes de Java, os lavradores e suas mulheres vão para os campos. Ao se aproximar a época do arroz florescer, para incentivar a fertilidade do arroz com o exemplo, oferecendo ao solo o espetáculo de um ato sexual. É claro que aí o sucesso do ato sexual ou a má fadada relação sexual pode estragar então a lavoura. Pode ser bom ou pode ser ruim o exemplo, né? Então aí tem esse exemplo observado por Fraser. Foi um antropólogo, né, gente, ali claro, metade do século passado, retrasado, 19, até basicamente a década de 40 ali no mundo, né? Fraser, em Cambridge, ele deu aula, beleza? Então vamos lá, ó. Então ali tem, né, na ilha de Java, né, ali tem a capital Jakarta, né, com Y ali, e a Indonésia aí, certo? Pessoal, ó, quando a gente olha também para magia, vai lá para o slide 10. Vai lá para o slide 10. Vocês vão, às vezes, né, dá vontade de fazer esses bonequinhos. Aí eu tô falando que quando a gente leva um pé, a gente fica neurótico, obsessivo. Fazer um bonequinho, né, com o ex, com a ex, né? Então aí vocês têm aí no slide 10 bonecos voodoos, né? A gente vai chegar nisso daí também. Esses bonecos voodoos vendidos no maior mercado no país chamado Togo, na capital Lomé. Togo é um país ali do ocidente da África, perto ali da Costa do Marfim, ali no Golfo, não é Golfo de Bengala, Golfo... agora eu não vou lembrar desse Golfo, tá, gente? Golfo... Não, agora não vou lembrar, tá? Então, ó, Togo tá aí. Pessoal, esses bonecos, claro, tem toda a estética da religião, etc, etc, mas aí também a gente pode falar que é magia. Pensa o seguinte, você espetar o bonequinho, claro, pensando, com a força do pensamento, eu estou destruindo ele, etc., provocando dor, aí não tem a ver com a espiritualidade, ou seja, não existe o espírito, e sim a intenção, tá? Esses bonecos aí, que a gente está vendo, então, a gente terminou aí uma leve apresentação, né, claro, a gente não é antropólogo, né, para vocês entenderem a magia. Quando a gente olha para a feitiçaria, vai lá para o slide 13, tá? Vai lá para o slide 13. Pessoal, está escrito assim, oferendas. Aí vocês têm a estética da religião, claro, no Japão tem o budismo, mas também tem o shintoísmo, né? Essa religião aí apela então a oferendas. As oferendas nada mais é do que um agrado ao espírito. Ora, aí já não é uma questão sem uma alma. Aí envolve, os cachorros tá ali, né, latindo, mas não atrapalha não, né? Ó, tem um monte de cachorro aqui, mas são as gracinhas, hein? Ficou brincando com eles o dia inteiro. Mas tá lá. Então, a oferenda para agradar um espírito, tratando como uma pessoa, até mesmo, né? Vocês podem imaginar ali olhando para a foto do túmulo, né? Os gostos da pessoa. Se a garrafa de saquê ali tem até uma... Parece até uma Budweiser, né, gente? Dá uma olhada lá, se não é. Ah, é uma cerveja, né? Esse que morreu gostava. Ó, do outro lado, a gente tem um altar... chamado de Kamidana. Esse tipo de altar foi trazido para o Brasil também na imigração japonesa, começo ali do século XX. Pessoal, esse Kamidama aí era colocado num lugar mais calmo, né? Poderia ser a sala, onde tem as visitas. Só que no Brasil, como é o Brasil católico, já pensou lá em 1900, 1903, 4, 5, ali 10, por exemplo, né? Se eu não me engano, o primeiro navio japonês chegou em 1909, tá? Vocês pesquisem aí, tá? Ó, o Kamidana, então, ele era algo que causava surpresa aos brasileiros.
essa surpresa não era tão boa assim, né? Um povo católico e eles fazendo oferta a espírito, né? Então pense a realidade. Então isso era muitas vezes escondido, né, nos quartos ou em outros lugares para o brasileiro não se chocar com aquela realidade da feitiçaria. Agora sim, claro, aqui usando as palavras de phrases, feitiçaria. A feitiçaria então ela tem esse objetivo aí, tá, de agradar o espírito. Pessoal, quando a gente olha para a feitiçaria, a gente vai ver ali no slide 15, vai lá para o slide 15, gente, vai ficar assim bagunçado, tá? Mas é porque tá igual que tá no e-mail, tá? Então, beleza. Então, vai lá para o slide 15, fica mais em ordem. Ó, o slide 15, vocês estão vendo várias oferendas aos espíritos aí, muitas vezes representando até forças da natureza, né? A chamada pejorativamente, muitas vezes, de macumba. Também pejorativamente, algumas vezes, de despacho, tá? Que é o tal do trabalho, certo? O trabalho é feito para agradar o espírito, para você ter digamos, você pode pedir para o espírito para fazer mal para uma pessoa, né? Na verdade, aí o mal. Gente, o mal e o bem não é tão separado nessas religiões, né? Eles têm uma característica interessante que, no caso, aqui eu não posso dizer que é isso, né? Assim, né? Tão determinadamente. Mas há um equilíbrio entre forças negativas e positivas, tá? Forças de vida e forças de morte. Então, ó, aí vocês têm então essas ofertas, né, ao Deus, a gente pode chamar aqui da entidade Oxalá, se eu não me engano é Jesus Cristo, a gente vai ver, né, na Umbanda. Ali a gente tem Oxós, eu fui num terreiro uma vez, a mulher falou que eu era desse pai de santo, né, é o santo, né, ali Ogum, Ogum é Jesus, gente, agora eu esqueci, mas ali vai ter também. E Ansan, que é Santa Bárbara, tá? Quando a gente olha para isso e para essas imagens, a gente então já entende aí que a cultura africana tem as suas religiões tradicionais que resistiram muitas vezes às invasões europeias e até mesmo à escravidão. Trouxeram e ainda persistiu como uma cultura e uma religião. Quando você olha, então, no slide 14, você vai ver de onde vem a maioria dos nossos povos, dos afro-brasileiros, tá? A maioria vieram lá, vocês estão vendo, o povo banto, né, no Congo, ali você consegue ver os sudaneses, né, e assim, tá? Pessoal, então, isso daí chega no Brasil nessa forma, já da feitiçaria como uma oferenda. Quando a gente olha lá para o slide 17, claro, eu vou mostrar ali os bantos no slide 16, né? É uma figura que mostra então já o jogo de capoeira, né? Que é uma cultura. Os bantos, eles têm uma homogeneidade linguística, uma coisa interessante que é a palavra não nasalizada, nem glutural, sabe? A palavra só com o estralinho, assim, ó. Tem sílabas dentro dessas línguas aí, de uma homogeneidade dos bantos, ali do centro da África, tá? Em algumas etnias. Pessoal, quando a gente olha, então, com o que os bantos trouxeram e como isso que foi trazido foi se modificando. A gente tem aí, no slide 17, vai lá para o slide 17. Nossa, gente, tá tão seco o ar, né? Daí a gente fica assim. O slide 17. Pessoal, o slide 17 tem aí vários nomes com vários santos e seus respectivos entidades, né, na Umbanda. Oxalá, e vocês, Oxum, né, Nossa Senhora foi achada no rio, Oxum é a mãe da água doce, Oxóssi, o guerreiro, o caçador, Xangô, Nanã, Santa Ana, Ogum, bastante falado, né, Ogum é São Jorge ali, né, ali é Iemanjá, Nossa Senhora das Graças, da Conceição ali, e assim por diante, né? Santa Bárbara lá no canto, a senhora, na verdade, a santa que protege a gente, os católicos no caso, da tempestade, né? Disso daí, tá? Então, ó, vocês estão vendo que aí tem uma mescla até com natureza, né? Porque Santa Bárbara, no catolicismo, já é a santa protetora das pessoas em risco de raio na cabeça, né? Isso daí, e inclusive a iconografia de Santa
Bárbara tem um castelo atrás e tem um raio caindo, porque quando ela, parece que foi assim, tá gente, quando ela ia ser morta, e ela foi, já que ela segura ali, vocês estão vendo uma palma na mão, né, um ramo verde, o raio divino a salvou. Então, ó, olha como as coisas se misturam na realidade oriental, a gente já vai falar aqui de oriental, com a realidade ocidental, que é basicamente o catolicismo, tá? No século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, chegando até nós aqui, tá? Em falar então nas práticas mágicas ou práticas animistas de manipular a espiritualidade ou as forças da natureza, a gente chega lá no slide 18. Pessoal, esse desenho Pica-Pau, então ele tem bastante tempo, né? Vocês estão vendo ali o Pica-Pau, Walter Lentz, 1940. O Pica-Pau, quando eu estava na faculdade, eu li um livro que contava, então, não sei se é uma tese ou uma dissertação esse livro, mas ali narrava os problemas de violência, os problemas de preconceito e os problemas em relação aos Estados Unidos. Na verdade, é uma ideologia já ali americana, né? De desenvolver o oeste, o índio contra o branco, né? O Pica-Pau muitas vezes enchia o saco do índio ali, né? E no final, quando, né? Vamos pensar a moral do Pica-Pau aí, né? Desse livro. No final, muitas vezes ele se dava mal, dizendo, né? Tem um pouco de moral, apesar de tudo. E a gente vai ver nesse episódio Voodoo é pra Jacu. O sul dos Estados Unidos, então muitas vezes os negros haitianos foram para ali. Inclusive, ali é um mar... assim, é um mar tranquilo, né, sem os furacões, mas é um mar raso, então chegavam até, claro, não nadando, né, gente, mas chegava até o sul dos Estados Unidos, na região pantanosa chamada Everglades. Pessoal, o Everglades tem então ali o representante, né, um animal, o jacaré. Nesse episódio, o jacaré chama o Pica-Pau pra ser comido aí no caldeirão, com o voodoo. O Pica-Pau, todo mundo sabe, né? Voodoo é pra Jacu, faz com que haja um discurso preconceituoso já entre, né, em relação ao branco e ali o caso dos povos do sul dos Estados Unidos, tá? Então olha ali, no final desse episódio o Pica-Pau sai com uma cauda de peixe, né? Porque dizendo o seguinte, bom, a gente tem esse preconceito, mas é melhor não mexer com isso daí, né? Com essa galera, né, do voodoo. Do outro lado, uma coisa, claro, não sei se a maldade tem níveis, né, de mais ou menos ruim, né? É tudo maldade, mas do outro lado ali tem um famoso pastor político, ele era do PSC naquela época, 2011, e no Twitter falou aquilo em relação às práticas religiosas do outro. Ó, toda nação pagã parecem, né, no caso, parecem atrair desgraças. A Bíblia diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, a cura está em Cristo. Pessoal, as desgraças aí, né, depois e olhando, né, as falas, e a gente sabe que essas falas aí, a gente vê principalmente, né, das pessoas mais humildes que não conhecem a realidade, é que a magia e a feitiçaria faz com que haja castigo divino, né? Fazendo uma relação entre essas práticas e a pobreza, no caso aí da África, tá? Se alguém pudesse, né, no caso, questioná-lo, podia mostrar uma foto, então, lá do que eu já mostrei para vocês no slide 13, né, mostrando um cemitério japonês em um dos países, claro, aí Japão, mais desenvolvidos, tecnicamente, economicamente e socialmente. Então não é essa generalização que as práticas mágicas e o não conhecimento da palavra de Cristo gera desgraça, pobreza, não faz nenhum sentido. Então é preconceito. O preconceito ele não usa a razão, tá? Ó, então vamos lá para... A gente está vendo lá o slide 18 com o Pica-Pau, tá? Vamos lá para o slide 19. Slide 19. Pessoal, ó, o slide 19 está escrito assim. Como a gente está vendo que tem o ancestralismo, o totemismo, politeísmo e assim por diante, a gente chega na questão do tabu. O tabu eu vou mostrar alguns mapas embaixo para vocês terem aí uma visão geral, tá? Mas ó, eu tirei do principal livro que fala sobre isso, tá? Que é o Tabu, de forma alegórica, até alusiva, o livro de Freud, Totem e Tabu, que explica bastante a nossa sociedade. Olhando para aí, tá lá escrito assim, ó, embaixo, né? O tabu, e tá escrito assim, ó, o significado é complexo, mas pode-se dizer que o totem é a figura por detrás do tabu.
Ou seja, a causa da proibição. Pessoal, a causa da proibição, ali embaixo vai estar escrito assim, ó, lugares, animais, plantas e pessoas podem ser cultuadas. Tais objetos se tornam proibidos ou interditados no uso, na alimentação, tá? Só, ó, pense. Muitas vezes os lugares são proibidos em certa época do ano, por exemplo, nessas culturas que podem utilizar ainda o tabu, né, que tem o tabu correto aí, que são pessoas, os animais, né, que eu já disse anteriormente, não comer a carne daquele animal que te pariu, né, que trouxe você à criação, e assim vai, tá? É claro, né, gente, é muito mais profunda essa discussão em Freud. E embaixo está escrito assim, ó, com o seu exemplo, falando então do tabu. Pessoal, a questão do tabu é o contágio. Tá? Então, o contágio por contato, muitas vezes, né, faz com que quem esteja perto receba a praga ou receba as consequências de se ter aproximado demais daquele objeto, lugar, pessoa, planta ou animal proibido. Então, pensa o seguinte, a pessoa ela é contaminada. Pessoal, socialmente, ao ver de Freud, ele vai dizer assim, quando uma pessoa ela tem a capacidade de quebrar o tabu e ela não permite isso para ela, ela causa inveja. Essa inveja é referente a quê? Ora, porque ele pode ser ante as regras e eu não. Então, o mal, ele contagia. Né? Em Hannah Arendt, por exemplo, a gente pode observar ali que a grande massa de nazistas, aquele mal foi se contagiando e as pessoas foram agindo daquela maneira. Assim como o mal é contagioso, o bem também o é. Né, fazer o bem, ser visto fazendo o bem, na frente lá possivelmente, né, que toque aí principalmente a moralidade das pessoas, muitas vezes a gentileza gera a gentileza também. Olhando aí embaixo, a gente olha assim, ó, com seu uso, os outros podem romper com o tabu. Já falei, olhando lá, totem tabu em cima, está escrito Freud, do lado está escrito assim, ó, o objeto perigoso e proibido pode ser uma pessoa ou um animal. Também já expliquei, né? Só, ó, o tabu pode existir dentro dessas religiões. Então, nós, na nossa sociedade, nós temos os tabus modernos, que persistem até hoje. Dentro dessas religiões, o tabu pode acontecer aí no slide 20, né? Pode mostrar a dificuldade que James Cook chegou e passou aí pelas ilhas da Oceania em relação à observação das sociedades ali, principalmente a questão taxonômica, né? O nome das pessoas, o nome dos lugares, o nome dos animais muitas vezes eram modificados porque naquele momento era um momento que não poderia falar, por exemplo, esse nome, tá? O Freud tão importante em Tote Tabu porque ele mostra em Tote Tabu qual é a importância que nós damos modernamente ao nome, né? Vocês possivelmente, né, quem não, né, me perdoe que só eu escrever o nome da pessoa que a gente gosta num papel, na areia, mesmo quando é gado, né, que a molecada hoje fala gado. Você escreve lá na areia, o mar leva, né, olha que coisa romântica, né? Então olhando lá pro James Cook, ele chegou aí, um dia a planta tinha um nome, o animal tinha um nome, o homem tinha um nome, então confundia. Porque o nome se tornava algo proibido. O nome do morto, com medo do morto, né, voltar. Certo? Então vamos lá para o slide. O James Cook é como se fosse claro, chegaram antes também, mas é como se fosse um Pedro Álvares Cabral lá, tá? O descobridor da Austrália, que chegou ali primeiro, né? Se não foi primeiro, foi um dos primeiros, tá? Ó, vamos lá para o slide 21. A gente tinha visto algumas práticas ali das religiões orientais relacionadas ao Japão. No slide 21 não é um gráfico de porcentagem, né? Ali vocês têm que sobrepor, porque o Japão ele tem o budismo. Se vocês olharem lá para o altar do Kamidama, vamos ver se é isso mesmo, tá, gente? Que agora esqueci, tá? Pro altar, olha lá para o altar do Kamidana, tá? Lá vocês conseguem ver estátuas de Buda, se vocês repararem lá, tá? Então vamos voltar para o slide 21 lá. Tá? Ali vocês estão vendo a diversidade de práticas que pode acontecer num país, no caso aí o Japão. Ó, tá o gráfico em laranja e em rosa ali. Nós temos o Shintoísmo, uma religião tradicional, sem escrituras sagradas, então não tem um livro, né, com receitas, né, e receitas mágicas ou feitiçaria, etc., ao ver de phrase, mas a gente pode dizer que ela é menos espiritualizada em relação. Claro, tem fantasma também, mas é que eu estou dizendo que a natureza é mais importante,
certo? Respeito à natureza, tá? E embaixo, em rosa, vocês estão vendo, desculpe, o budismo em laranjado. Então as duas coisas meio que se conversam, digamos aí. Pessoal, ó, o slide 22, nós temos então Torii, né? Isso daí vocês viram lá em Londrina, né, o ano passado, que é uma arquitetura, claro, japonesa aí, mostrando a representação, ou melhor, né, um portal para as pessoas saberem que ali é um portal para um lugar espiritual, né, marca, delimita então um espaço não sagrado, né, de um espaço sagrado. O shintoísmo, literalmente aí, é caminho dos deuses, então é uma religião japonesa, que muitas vezes chega algumas referências para nós aqui, porque a piazada assiste bastante anime. Esses animes muitas vezes mostram uma religiosidade, né, uma espiritualidade ali, até traduzível, né, se eles vão atrás. Tá? Só observando então essas práticas, né, e finalizando aqui, é claro que aqui não é como se eu vou fazer o resumo, mas um adendo, tá? É que aqui no Brasil, se eu disse para vocês que pode essas coisas conviver, né? Pode essas coisas que não são do cristianismo conviver. E isso acontece no mundo todo, tá? Claro, né? As práticas espiritualistas, né? Assim vai. Ó, nós, né? Aí, ó, deu 45 minutos, né? De aula. Vou dar uma olhada aqui para ver se eu deixei alguma coisa de fora, tá? Tô olhando aí, ó, tô repassando, né? Eu acho que dessa vez também não faltou nada, tá? Beleza, gente. Ó, então eu agradeço aí você ter assistido esse vídeo, tá? Peço também que você participe da live, se não está participando, né? Se puder, tem gente que está trabalhando, como eu disse anteriormente, e espero que todos estejam aí um pouco melhor, tá? Foi um prazer, obrigado!